Então, eu quero agora enxergar geometricamente o que é essa segunda forma fundamental. Que informação que ela me dá? Então, primeiro eu vou falar de curvatura normal. E vou começar com curvatura normal num ponto da superfície, segundo uma curva. Pega uma curva, estou sempre com uma superfície orientável, tá? Pega um ponto da superfície e uma curva regular que passa por esse ponto, uma curva que mora na superfície. Essa curva, pensada como curva no R3, tá? Ela tem curvatura nesse ponto. Né? Isso vem lá de GD1, certo? A curvatura de uma curva. E eu vou olhar só, agora eu vou fazer a coisa pontual, tá? Só olhando no ponto. Eu tenho um campo normal unitário, pelo menos numa vizinhança de P, né? ou na superfície toda, se ela for orientada, e eu faço uma escolha. Eu tenho dois, na verdade. Escolho um, não interessa qual. Tá? E também tenho o campo normal de Frenet. Mais uma vez eu estou usando com flechinha, aqui também porque eu vou usar a letra N daqui a pouco como índice, e não tem nada a ver com esse cara. Tá? Então eu resolvi colocar uma flechinha aqui só para diferenciar. Muito bem, então eu... esqueci, eu vou denotar com θ o ângulo entre esses dois normais. Tem o normal à superfície e o normal à curva. Em algumas situações, esses caras podem coincidir ou serem paralelos, mas em geral, né, uma curva arbitrária... Começou, gente, desculpem. Numa curva arbitrária, esses dois campos não precisam ser paralelos. Tá? Eu tenho um ângulo entre eles, e eu vou definir, então, a curvatura normal de alfa em P. Né? Aqui poderia também ter de alfa em S em P, né? Que isso é na superfície. Tem uma referência clara à superfície, a gente vai... Né, é o campo N. Tá? Alfa é uma curva que existe mesmo sem a superfície, embora more na superfície, eu posso olhar como R3. A curvatura é um invariante da curva. O campo normal é associado à curva. Né? Então, a única coisa da superfície que eu tenho aqui, fundamentalmente, é N. Né? E o ângulo, porque relaciona Nzão com Nzinho. Tá? Mas a superfície está aí também. Tá? Eu defino como sendo esse cara. Aqui, o Nzinho que eu me referi, Kn, sem Nzinho para dizer normal. Tá? Mas é nomenclatura, praticamente, aqui. Isso aqui não tem nada a ver com o vetor, não tem a ver com esse campo. Tá? Ele é Kn para diferenciar de K, tá? Curvatura normal. K cosseno θ, ou seja, cosseno θ. Aqui eu peguei N unitário, né? E o campo normal de Frenet, ele é um campo unitário, né? Eu não escrevi porque ele é unitário. Então, estou com dois campos unitários, logo o cosseno de θ é exatamente o produto interno dos dois vetores. Estou dizendo pontual, não vou nem falar de campo, estou dizendo pontual isso aqui, vetores. Aqui eu já passei o K, a curvatura, para dentro do produto interno. Então, isso aqui é como se fosse a projeção deste vetor Kn, que é o vetor que dá a variação do vetor tangente, a curva, né, se vocês lembrarem de GD1, tá? A derivada do vetor tangente de Frenet, do campo tangente de Frenet, é K vezes N. Né? Bom, pelo menos se tiver em parametrada com movimento de arco, né? Da maneira mais simples. Então, isso aqui se quiser, a variação do campo tangente, ou simplesmente esse vetor Kn, é a projeção normal da superfície. Né? É o que a normal da superfície identifica, né? percebe, capta dessa variação. Né? Ainda não está boa como interpretação, a gente vai melhorar daqui a pouco. Ainda não está tão claro o que é isso. Mas preciso introduzir esse objeto para a gente poder
seguir adiante e ver qual que é a relação disso com a segunda forma fundamental. Tá? Então, aqui achei oportuno recolocar um pouco os dados, tá? Para a gente não esquecer que a gente está trabalhando. Então, a superfície orientável, uma certa orientação da superfície que eu escolho, das duas que eu tenho. Então, essa aplicação normal de Gauss. Né? E aí eu fixo um ponto da superfície e vou olhar a segunda forma fundamental nesse ponto. Mas eu vou pegar uma direção tangente. Tá? Escolho aqui uma curva para dar essa direção, tá? Mas enfim. Pego uma curva que passa por esse ponto, com uma certa direção tangente, mas vamos olhar só para a curva por enquanto. Por comodidade, parametrada por comprimento de arco. A curva é regular, né? Não escrevi, mas a curva é regular. Tá? Quando eu falo PPCA, já estou assumindo que ela é regular. Tá? Certo? Muito bem. Se eu quero calcular a segunda forma fundamental, então primeiro calcular a diferencial da aplicação normal de Gauss, é conveniente aqui, aqui é outra simplificação do mesmo sentido de antes. Tá? O campo normal, ele é definido na superfície, então faz plenamente sentido eu calcular no ponto alfa de S. Alfa de S é um ponto da superfície. N de S, a rigor, não faria sentido, porque S é um número real, não mora na superfície. Né? Mas a gente usa essa simplificação. Tá? Ela é conveniente, semelhante àquela que eu fiz antes. Tá? Então, N de S significa, na verdade, calcular N em alfa de S. Tá? Então, vamos lá. Eu quero chegar na segunda forma. Vou fazer uma continha bem parecida com aquela que eu fiz antes, para verificar aqui o operador. Eu não falei, depois eu falo o nome, tá? A diferencial tem o nome também, tá? Não que seja importante, ela tem um nome próprio, quero dizer, tá? Que é conhecida assim, isso é uma coisa mais histórica, mas quando eu terminar esse argumento eu falo. É o mesmo tipo de conta que eu fiz antes. Eu parto da constatação que o campo normal, né, ele é, em cada ponto, ortogonal a esse vetor tangente. Então, N de S, que é N de alfa de S, né, o vetor normal no ponto alfa de S, é ortogonal a alfa' de S, porque a alfa' tangente à curva e a curva mora na superfície. Então, isso aqui também é constante. Eu sei que é igual a zero, mas não me interessa que é constante. Então, se eu derivar da zero, se eu derivar em relação à abscissa curvilínea. Aqui, de novo, regra do produto, N', alfa', mais N alfa duas linhas. Né? E aqui eu tenho, vamos começar, aqui eu já escrevi direto, não? Já escrevi. Vamos colocar, vai. Se eu olhar no ponto P, né, para S igual a zero, aqui, eu poderia olhar para qualquer S, mas para cada S vale isso. Eu vou olhar só para um ponto P, quando S igual a zero. O que eu tenho aqui à esquerda é a segunda forma fundamental. N', né, nessa notação aqui, N' é a diferencial. A derivada disso, né, por definição, é a diferencial em alfa de S calculada em alfa' de S. Então, isso aqui é a diferencial em alfa de S calculada à frente de S. Se eu pegar S igual a zero, é dN P de alfa' de zero. Né? Esse cara aqui. Se eu fizer produto interno com alfa' de zero, dá menos a segunda forma fundamental. Né? Eu vou colocar aqui e depois eu vou tirar, porque eu passei para o outro lado. Né? Mas, enfim. Esse cara aqui à esquerda, essa parcela, é menos a segunda forma fundamental calculada em alfa' de zero. Né? Aqui eu só copiei, né? Não estou falando nada. Né? Então, se eu passar para o outro lado, eu tenho essa igualdade. Né? Essa igualdade, acho que eu coloquei aqui depois, isso, né? É a curvatura normal, porque alfa duas linhas de zero é K
N em P. Né? Então, isso aqui é exatamente a curvatura normal em P. Aqui eu já começo a ter uma interpretação um pouco melhor da segunda forma, então. Né? A segunda forma fundamental da superfície S num ponto P, se eu calcular no vetor tangente unitário a uma curva na superfície, passando por esse ponto, me dá a curvatura normal dessa curva nesse ponto. Ok? Aqui eu tenho mais uma coisa também. Essa conta me mostrou uma outra coisa. Se eu olhar só para onde eu cheguei, esse cara aqui igual a esse cara aqui. O que eu tenho da curva que me interessa? Então, olhando para o lado esquerdo, o lado direito, do jeito que eu defini, aparentemente, ó, a curvatura normal é isso aqui, é a curvatura da curva vezes o campo normal, produto interno com N. N depende da superfície, não depende da curva. Mas a informação da curva está aqui, nesse fator da esquerda. E a curvatura num ponto depende do que acontece numa vizinhança desse ponto, certo? Não depende só do ponto, depende de como é que você chega pela curva, como é que você passa por aquele ponto, por aquela curva. Se você passar de maneira reta, a curvatura é zero. Se passar fazendo curva, vai medir aquela curvatura, certo? É uma derivada, fundamentalmente, né? Depende do que acontece na vizinhança. Então, a curvatura K, e, consequentemente, pelo menos por essa leitura aqui que eu tenho, a curvatura normal depende da curva, não só do ponto e da superfície. Certo? Parece isso, não parece? Mas, se eu olho para o lado esquerdo, a segunda forma fundamental depende é uma coisa da superfície, né? Do campo normal e tudo mais. Aqui, da curva alfa, o que eu pego é só o vetor tangente, no ponto P. Qualquer outra curva que eu pegar na superfície, que passe por P com esse mesmo vetor tangente, esse lado esquerdo vai ser sempre igual. Então eu concluo, a partir disso, que na verdade a curvatura normal em P depende da superfície e do vetor tangente. Não depende de qual curva eu use para passar por aquele ponto com aquele vetor tangente. Da curva aqui me interessa só o vetor tangente, neste ponto, não me interessa mais nada. Né? Esse é um fato mais curioso, não, mas que, por essa definição não se poderia esperar. Porque este cara aqui depende fortemente do que acontece. Você só saber o vetor. Alguém queria falar, já passa a palavra. Tá? Não basta, esse cara aqui, sozinho, tá? KN, não basta você conhecer o vetor tangente num ponto da curva para você saber que curvatura tem a curva, absolutamente não. Né? Não tem o menor sentido. Né? Você precisa saber o que acontece numa vizinhança do ponto. Agora, quando você considera esse produto, né? O que essa igualdade aqui nos mostra é que esse produto, sim, só depende claro, do campo N, né? Mas depende do vetor tangente àquele ponto e nada mais. É uma coisa pontual. Quem queria falar? Você precisa de outro termo, como você falou, para poder caracterizar o comportamento de uma curva, certo? Uma vez que a curvatura normal se define infinitas curvas. Desculpa, não entendi. A curvatura normal é só uma das componentes que a gente usa para poder construir a curvatura de fato de uma curva, né? De uma curva passando por um ponto. Precisa de outra componente, né? Para poder especificar uma família de curvas a menos de reparametrização que passam por um ponto, correto?
Você pode pensar dessa forma, como se estivesse decompondo a curvatura. É que curvatura, essas curvaturas são todas escalares, né? Sim. Mas, tudo bem, se eu pegar isso aqui e decompor numa direção tangente, Isso, exatamente o que eu tô pensando. eu vou provavelmente resgatar mais informação, né? Mesmo assim, o fato disso não depender do comportamento local da curva não deixa de ser surpreendente. Ah, sim. Então, tudo bem, aqui você está pegando, que você está pegando uma informação parcial, a gente já esperava dessa definição, porque você está pegando uma projeção numa direção. Você está pegando já uma parte dessa informação. Uma parte dessa informação, você está pegando o produto com N e você está jogando fora o que for ortogonal a N. Então, é uma informação parcial. E como você bem observou, se eu quisesse resgatar, eu teria que pegar alguma direção complementar a essa para poder resgatar o que falta para isso aqui. Mas o fato que eu estou destacando é principalmente esse. Mesmo sendo informação parcial, eu esperaria, né, por essa expressão, que depende do comportamento local da curva. Tá? E o que isso aqui está me mostrando é o teorema. Não é para você fazer esse aqui. Por que você apertou tudo que eu achei? Calma, enfim, não estraga minha aula, não. Peraí. Por que você fez isso comigo? Não, aqui, ó. Ele resolveu mostrar para vocês já todas as linhas escritas embaixo. Não era para você mostrar isso, meu cara. Quem que é? Sei lá o que apareceu ali. Tenho até medo de perguntar para ele. Deixa eu só apagar aqui antes de estragar isso. Não sei por que apareceu aqui. Então, retomando. Essa observação que eu fiz é o conteúdo do teorema de Meunier, não sei pronunciar isso, tá? É um nome francês aí, francês ou suíço, não lembro esse cara de onde que é. Mas é esse cara, Meunier. Se alguém sabe francês pode me ajudar, mas enfim. Então, todas as curvas que passam todas as curvas que moram na superfície, que passam por esse ponto e têm a mesma direção tangente unitária, agora eu estou falando de direção, tá? Em geral, quando eu uso o termo direção, eu estou pensando no vetor unitário, tá? A gente tem nesse ponto a mesma curvatura normal. Isso é o que eu acabei de observar aqui, a partir dessa relação. Esquecendo o sistema no meio aqui, olhando só para essas duas extremidades. Então, esse é um fato importante. Aqui, ó, aqui. E daqui a pouco a gente vai ver, então, dentre as infinitas curvas na superfície que passam por um certo ponto com uma certa direção tangente, tem uma especial que é muito mais fácil de visualizar para a gente trabalhar e enxergar já meio que diretamente, não exatamente qual é o valor da curvatura normal, mas enxergar ela geometricamente, tá? Eu vou logo mais falar disso aí. Só uma observação, porque eu estou pegando vetores unitários, né? Aqui eu peguei aqui para fazer isso aqui, né? Quando eu defini curvatura normal, eu não peguei vetor nenhum, né? Eu comecei a falar de vetor quando eu olhei para a relação com a segunda forma fundamental. Então eu peguei uma curva parametrizada por comprimento de arco. Então uma curva cujo vetor tangente é unitário, né? Ok, e se eu tiver um vetor qualquer, não unitário? Dá para calcular, usar esse vetor para calcular a curvatura normal? Dá. Desculpa, tinha uma observação antes de eu fazer essa observação. Essa era a minha observação 2, né? Deixa eu voltar aqui. É bom ter as coisas já escritas, porque assim, ajuda a memória que já está fraca, né? Aqui é uma questão de nomenclatura, né? Eu tinha falado de curvatura normal, deixa eu voltar aqui. Curvatura normal da curva no ponto, dentro da superfície, né? É mais adequado falar de curvatura normal da superfície no ponto
na direção, ou se quiser, no vetor unitário W. Né? Quer dizer, com esse teorema em mente, o que me interessa quando eu falo de curvatura normal é, obviamente, a superfície, o ponto onde eu quero considerar, mas, fundamentalmente, o vetor, a direção do plano tangente, ao longo da qual eu vou olhar a curvatura normal. Tá? E aí, sim, a segunda observação, porque do jeito que eu estou enxergando, estou pegando sempre um vetor unitário, mas se ele não for unitário, tá? Então um W qualquer, eu ainda tenho uma relação entre a curvatura normal na direção desse cara e a segunda forma fundamental. Tá? Isso aqui é pura álgebra, tá? Vou fazer a continha aqui. Então, a curvatura normal, eu sei calcular aquela conta que eu fiz antes em relação a um vetor unitário. Tá? Então, eu pego o vetor unitário com o mesmo sentido de W, o versor dele, se quiserem usar essa notação, essa nomenclatura. E a segunda forma, nesse cara, quando eu colocar o escalar para fora, ele sai ao quadrado, né? Isso aqui é a segunda forma, a primeira forma fundamental. É só isso. Então, a segunda forma fundamental num vetor unitário é a curvatura normal naquela direção. A segunda forma fundamental num vetor qualquer é a curvatura normal naquela direção corrigida pela primeira forma fundamental. Tá? Normalmente a gente vai falar de vetores unitários, mas é bom ter essa coisa em mente. Parênteses para falar aquilo que eu lembrei lá, a diferencial da aplicação normal de Gauss também é conhecida como operador de Weingarten. Em alguns textos você ainda encontra também operador de forma. Uns textos mais antigos. Operador de forma. Ou até em inglês, shape operator. E bastante comum encontrar operador de Weingarten. Mas eu acabo usando pouco. Tá? Mas é importante falar porque de repente você encontra no livro, acho que até o Manfredo usa, se não usa bastante, de quando ele usa. Tá? Aí você encontra isso no livro e fala, quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar, estou falando de GD2 e não ouvi falar dele. É ele, tá? O operador de Weingarten é a diferencial da segunda forma da aplicação normal de Gauss. Ok?